Em épocas de coronavírus, é importante que você, empresário, e também você, advogado, assista esse vídeo até o final para que você melhore a tomada de suas decisões. Mais do que o próprio coronavírus, o que mais tem me assustado tem sido a forma como muitos empresários e até mesmo alguns colegas advogados têm tomado decisões. A gente tem percebido que, em razão dessa pandemia, de uma situação que é extremamente excepcional e sem qualquer precedente na história recente da humanidade, muitos empresários, muitos advogados têm tomado decisões baseados, às vezes, em prints ou áudios de WhatsApp, por exemplo. Está tudo muito veloz, está tudo muito rápido, tem muito barulho, muita informação e, às vezes, até mesmo algumas decisões na esfera federal, estadual, municipal, têm sido muito afobadas, muito assodadas, sem dar o tempo razoável para que as pessoas consigam fazer o planejamento e consigam fazer a tomada de decisões adequadas para o futuro dos seus negócios. Vou colocar como exemplo a decisão, a medida provisória que foi promulgada na última sexta-feira, que alterava profundamente questões relativas ao trabalho, que especificava sobre a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho, promulgada à meia-noite, e ao meio-dia do dia seguinte ela já estava revogada. Nesse interim, diversas cartilhas de escritórios de advocacia já haviam sido distribuídas em inúmeros grupos de WhatsApp dizendo exatamente o que o empresário poderia ou não fazer diante desse cenário. Diante de um cenário tão turbulento, a melhor recomendação é que as pessoas deem um passo atrás e consigam enxergar cenários e contextos para só então tomar decisões. Por exemplo, eu vou colocar os exemplos trabalhistas. Nada justifica que assim que sai uma medida num dia, no mesmo dia, qualquer empresário tenha necessidade de já dar férias, de já fazer suspensão de contrato de trabalho, de já reduzir jornada. A minha recomendação, e a recomendação que eu dou para os empresários, é de que ele utilize a sua equipe técnica, que ele reúna contador, que ele reúna advogados, que ele reúna o seu RH, a sua diretoria, para avaliar todas essas decisões e só tomá-las diante de todo esse contexto após 48 ou até 72 horas. Perceba, esperar entre 2 ou 3 dias não vai trazer qualquer prejuízo para o empresário caso ele decida tomar qualquer uma dessas medidas. Pelo contrário, muitos empresários chegaram a colocar funcionários de férias ou fazer a suspensão do contrato de trabalho, sendo que depois várias dessas medidas foram revogadas e alguns governos, inclusive, chegaram a cogitar ou já implementaram a revogação da quarentena, exigindo com que esses funcionários que foram postos em férias ou em suspensão de contrato de trabalho retornassem quase que imediatamente para os seus postos de trabalho. Uma outra situação é que o empresário entenda que nunca foi tão importante que as decisões e as orientações jurídicas sejam personalizadas. A gente respeita as cartilhas, respeita o papel social que os advogados têm feito de querer informar, mas nesse momento é importante que o empresário compreenda que cada caso é um caso, que o seu negócio pode depender de uma medida ou pode ser que várias dessas medidas possam ser utilizadas parcialmente ou integralmente. Não adianta, por exemplo, eu mandar uma cartilha de home office dentro de um grupo de construção civil. Não adianta o empresário da construção civil querer colocar os seus pedreiros, por exemplo, em home office. Eu estou colocando um exemplo absurdo, mas isso aconteceu muito. Houveram muitas orientações genéricas e os empresários ficaram meio que perdidos em relação a quais decisões tomar. E volto a dizer, muitas dessas decisões foram tomadas assodadamente. Portanto, esse é um vídeo de orientações para que você, empresário, quando for tomar decisões, seja elas de qual natureza for, trabalhista, de revisões contratuais, de análise de contratos, que você tenha inteligência emocional para reunir a sua equipe técnica, para que você avalie o cenário e o contexto de acordo com a sua real necessidade e para que você, se possível for, aguarde entre 24, 48 ou até 72 horas para tomar decisões quando elas forem baseadas em medidas provisórias. Muitas delas, a gente tem visto, até mesmo os decretos de quarentena, têm sido revogados muito antes do prazo de que foram determinados em seus próprios textos. A minha recomendação, portanto, sobre aguardar um tempo é verificar se essas medidas vão ser estabilizadas. Por fim,
o WhatsApp não é a melhor fonte de informação para que você tome decisões jurídicas, empresariais e negociais.